Boa noite, queridos ouvintes do Hub do Mercado. Estamos aqui em mais um episódio de muita relevância para o ecossistema de negócios. Hoje trazendo uma temática que todo empreendedor precisa conhecer, precisa aprofundar estudos, o debate, até para gerir o seu próprio negócio. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como a reforma tributária pode redesenhar o ecossistema de negócios. Então, para esse momento dessa roda de conversa, nós trouxemos a presidente e o vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão. Nós queremos acolher, dizer muito obrigado por vocês terem vindo. Sejam bem-vindos ao Hub do Mercado. Esse podcast que é voltado para o ecossistema de negócios, para ouvir especialistas dos vários segmentos do mercado. E hoje que nós temos aqui uma temática que, inclusive, ela é a temática principal do congresso que vai acontecer, né? O Convercon, não é isso? Isso. Então, quero que vocês, nesse momento, Lídia, se apresente para o nosso público que nos escuta, por favor. Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu sou Ana Lígia Coelho Martins, estou presidente do Conselho de Contabilidade do Maranhão. E, Rosângela, sempre é uma satisfação estarmos aqui com você para compartilharmos um pouquinho dessa vivência do que é a contabilidade, né? Isso. E de quais são as mudanças, quais são os desafios que não só os profissionais da contabilidade, mas todo mundo que compra e vende alguma coisa terá a partir de 2026 até 2033. Então, nosso muito obrigado e vamos lá, né? Isso, Fernando. Tudo bom, Rosângela? Tudo bom. Meu nome é Fernando Henrique Farias Rodrigues, estou como vice-presidente de Assuntos Administrativos do Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão e é um prazer estar aqui hoje no Hub de Mercado, falar sobre esse assunto que eu sou apaixonado, né? A parte tributária, e é uma reforma realmente que vai impactar a vida das pessoas. Então, Rosângela, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com esse seu público aí grandioso. Sim. Então, a gente quer começar falando, situando quem nos escuta, Lígia. Para quem nos escuta, os nossos empreendedores, quem nos segue, quem assiste toda a quinta Hub do Mercado, por que a gente fala tanto de reforma tributária? O que seria a reforma tributária? Contextualiza para a gente poder situar todo mundo. Olha, a reforma tributária, ela é uma revolução, né, na simplificação da forma da aplicação dos tributos. Basicamente, são 5 que virarão 2, né? E aí a gente tem um período interessante de transição, que são ali 10 anos, né? Mas ele vai atingir especificamente tudo que você compra ou vende, né? Então, toda a forma como você compra hoje, pensa, você vai numa loja comprar um celular. Vou comprar um celular de R$1.000. O celular estará R$1.000, mas, sei lá, 20, 26, 29% o imposto. Então, ficará R$1.029, R$1.200. Então, tu vai saber exatamente o que você está pagando de imposto hoje, que é o imposto por fora que a gente chama, né? Então, ele vem exatamente para fazer isso, né? Então, é sim uma grande mudança na vida dos brasileiros e é importante que todo cidadão esteja a par e comece a entender, né? E principalmente o profissional da contabilidade, ele tem por obrigação. Sim. Fala para a gente um pouquinho, Fernando. Vocês são do Conselho de Contabilidade do Maranhão, né? Isso. Do Conselho. Como é que funciona? Como é que ele está posto hoje para quem é associado, para quem quer se associar? Fala um pouquinho, apresenta para quem nos assiste. Muitos contadores podem estar nos assistindo. Como funciona o Conselho? Como ele pode se vincular a vocês? Pronto. Primeiro, todo e qualquer pessoa pode ser um contador, desde que seja registrado perante o conselho de classe, que nós somos um conselho de classe, nós não somos nenhuma associação, nenhuma cooperativa. E para você ser inscrito, você pode ser bacharel, né? Você fazer o curso de contabilidade, passar ali na faculdade 5 anos e prestar o exame de suficiência. Sendo aprovado, beleza, você passa a ser inscrito no conselho. E também os técnicos de contabilidade que têm direitos adquiridos de 2010 para trás, que eles também podem ser inscritos no Conselho de Contabilidade. Então, são essas duas maneiras de você hoje fazer parte do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Maranhão. E o Conselho de Contabilidade hoje, como é que ele está em relação a Maranhão? Ele funciona, a sede dele é em São Luís? Como ele tem unidades funcionando no interior do estado? Como é que ele está estruturado, Lígia?
Hoje a gente tem a sede aqui em São Luís, aqui no Renascença, e aí a gente tem, nas principais regiões, nós temos 18 representantes, que são os famosos delegados, né? Então, se um profissional da contabilidade precisa de algo mais especializado, ele se direciona até esse delegado. Mas a gente vive num momento, assim, muito tecnológico, sabe, Rosângela? Sim. Então, que a gente não precisa estar fisicamente. Então, a gente tem um atendimento robotizado pelo WhatsApp, a gente tem o atendimento por e-mail, e tem a tua presidente e muitos conselheiros em todos os grupos de contabilidade do Maranhão. É só chamar que a gente está lá para te ajudar. Ótimo. Quando vocês falam de reforma tributária e pensando no impacto, você falou que vão haver mudanças que tem todo um prazo de execução, né? Sim. Assim, para quem empreende, quem está abrindo o seu negócio, e é necessário buscar o profissional de contabilidade, né? É interessante também falar sobre isso, sabe, Fernando? Porque muitas pessoas, de repente, não sabem como deve proceder. Muita gente quer abrir negócio, ou já tem negócio, mas não tem esse assessoramento do profissional. Você poderia estar orientando como quem tem negócio quer abrir, como ela deve proceder com relação à questão contábil? Primeira coisa que a pessoa que hoje quer empreender, a partir aí de 2027, que a reforma já vai estar uma parte dela em vigor, é planejamento, né? Por que o planejamento, Rosângela? Hoje, o tipo de tributação dos tributos sobre consumo, quais são os tributos hoje sobre consumo? IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Esses 5 tributos serão substituídos pelo CBS, nível federal, IBS a nível estadual e municipal. E ainda vai existir o imposto seletivo sobre aqueles produtos nocivos à saúde. Então, hoje, quando a gente fala desses tributos, a gente não tem um crédito amplo quando você fala dos tributos hoje existentes sobre o consumo. Já na reforma, não. A base de crédito vai ser ampla. Então, tudo praticamente, como a presidente Ana falou, você vai poder se creditar. Tudo que você ali prestar serviço, alugar, para você ter uma ideia, hoje existem atividades que não pagam nem ICMS nem ISS. Por exemplo, a alocação de uma sala dessa comercial. Hoje não paga esse tipo de imposto. Já com a reforma, não. Você vai passar a pagar. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado. Vai ter que ser planejado a tua compra, vai ter que ser planejado o local aonde você vai funcionar, que um dos pilares da reforma é a tributação no destino, né? Hoje não funciona assim, né? Vem lá na origem para você poder pagar lá da origem e você se acredita aqui no destino. Na reforma acabou isso. Todo e qualquer, né, prestação de serviço, aluguel, vai ser no local onde a empresa estiver localizada, né? Então vai ser muito importante esse planejamento para os empresários. Então, e um detalhe, né, Lígia? Não só entre empresas, mas pessoas físicas também. Porque a Receita, ela está pegando a base cadastral de todos os imóveis. Então, vamos supor, Rosângela tem a casa dela e tem mais uma sala comercial, mais um prédio comercial, mais outra casa. Então, significa que se não é um filho teu que está morando e você está cedendo para eles, quer dizer que você está oferindo uma renda. E no seu imposto de renda, essa informação não está indo de rendimento com aluguéis. Então, vai ficar mais fácil para a Receita estar cruzando essas informações e te cobrar o teu IVA, né? Então, na verdade, hoje, quem não é contribuinte desses impostos, com a reforma tributária, vão ser equiparados à pessoa jurídica. Tem produtor rural, que fatura até 3 milhões e 600. Passar disso vai ser equiparado, aí vai ter que pagar IBS, CBS. Locações, né? Quem tiver imóveis, mais de 2 ou 3 imóveis ali no seu imobilizado e fizer a venda disso, né, durante o ano, vai ser equiparado como pessoa jurídica e vai ter a incidência do IBS, CBS. E locação pessoa física também, que você vai ter o limite. Você passou desse limite, você vai ser equiparado também como pessoa jurídica e vai pagar IBS, CBS. Então, é uma mudança profunda, né? Uma mudança profunda na legislação e na forma de como você vai apurar o imposto.
Na atividade do conselho, vocês têm já feito esse trabalho de mobilização, alinhamento, assim, capacitação? Vocês têm essa visão de trabalhar com quem está nessa linha de frente do contábil? Sim, sim. Como é que tem sido esse trabalho, Lígia? Na verdade, é uma das prerrogativas do nosso Decreto-Lei de 46, né? Que é exatamente promover a educação continuada, né? Efetuar o registro dos profissionais e fazer também a fiscalização. Então, a gente tem por obrigação de qualificar os profissionais da contabilidade. A gente tem lá no nosso YouTube a Quinta Técnica, então a gente leva sempre assuntos muito pontuais. Todo mundo ama, é um sucesso no YouTube do CRC Maranhão. E aí eu já convido você aí para seguir o Instagram do CRCMA, CRC Maranhão, e também no nosso YouTube e CRC. Olha, não percam, porque toda semana, né, Fernanda, a gente tem uma coisa interessante lá. E essa galeria, essa biblioteca que a gente tem lá, vai ficar de eterno. O profissional ir lá, se qualificar, estudar. E falando em reforma tributária especificamente, Rosângela, por isso que a gente veio aqui também, né? Foi para falar do evento da Convecon. Exatamente, com foco na reforma tributária, né? Então, a gente vai ter só Felipe Guerra, que fez parte do comitê, fez parte, né, da elaboração, né, dos projetos de lei. A gente tem o professor Edgar Madruga. Nossa, tem muita gente interessante. E não é só para contador, Rosângela. O advogado, o administrador, aquele empresário. Participem, vai ser um evento rico em conhecimento. Então, para quem está nos escutando, a gente já começou a falar do congresso, né? Do Convecon. É uma convenção ou é um congresso? Uma convenção? Uma convenção. Pronto. Então, para quem está nos escutando, o Convecon vai acontecer agora, final de julho. E aí, vamos dar maiores detalhes sobre a programação. Você já começou falando de alguns palestrantes, né? Interessantes. E que não é só para quem é contador. Sim, porque, como vocês falaram, a reforma vai impactar muita gente, vai redesenhar todo o ecossistema, não é isso, Fernanda? Então é importante que as pessoas se inscrevam, assistam, todo mundo, de certa forma, vai crescer e vai aprender alguma coisa, né? Então é importante, como que a pessoa que quer participar do Convecon deve proceder? Aí se inscrever, né, através das nossas redes sociais, aí tem os endereços que você pode fazer a aquisição do seu ingresso. Lá você vai ter para profissional, você vai ter para estudante e outros participantes. Então, lá no nosso Instagram tem todo o passo a passo que você pode seguir e adquirir o ingresso. Como a Ana falou, esse é um evento único, né? Porque vai existir o pós esse evento. O pós esse evento já é 2026. 2026, Rosângela, já começa os testes da reforma. E aí, quem participar desse evento, aí eu estou falando, apontando aqui pro pessoal, já vai sair na frente. Porque você vai ter insights lá no dia que você vai botar aquilo na sua cabeça. Opa, vou estudar aquela parte. Pô, você vai ali conhecer sobre regimes diferenciados que tem na reforma. Você vai aprender como ajudar seu cliente a precificar sua prestação de serviço, sua venda de mercadoria, sua industrialização, porque é uma reforma ampla realmente. É só a primeira parte dela. É só a reforma sobre o consumo. Ainda tem outras etapas, mas já é uma reforma que está deixando aí todo mundo preocupado, está deixando todo mundo de cabelo em pé, mas é isso mesmo. Mas a gente tem que entender que hoje a gente tem 26 estados, mais de não sei quantos mil municípios. Isso são várias legislações, fora a legislação do PIS, do COFINS e do IPI. Sim. Olha o tanto de coisa hoje que você tem que estudar, né, para entregar o serviço, eu falo aqui nós, contadores, para seu cliente, que é um empresário. Com a reforma, não. Você vai simplificar. Fica uma única lei para todo mundo. Sim. Ninguém vai poder sair liberando benefício fiscal aí à torta direita como era feito antigamente. Não, você tem que seguir o que está na legislação, na emenda constitucional e na lei complementar 214 de 2025, que saiu agora no início do ano. Então, vocês estão com um evento estratégico, né? Perfeito. O Convecon, ele vem como um evento estratégico de capacitar, de preparar, de se antecipar para essa nova realidade, né? Então, quem participar já está saindo na frente, né, Lígia? Exatamente. E o nome Inovação que Transforma por conta disso. Porque a reforma tributária, ela vem para a gente se inovar.
E aí a gente vai falar também, a gente vai trazer o Álvaro Castro, que é lá do Rio de Janeiro, e ele vai falar sobre o uso da inteligência artificial para nós, profissionais da contabilidade. Sim. Como é que tu consegue otimizar aquele trabalho que é manual, que é rotineiro, e isso serve para todo mundo, gente. De repente, na tua empresa de administração, no teu escritório de advocacia, também vai servir. Porque a gente fala de processos, toda empresa tem processos, né? Independente da grande, da pequena, ela necessita, né? Sim. Se ela quiser crescer, óbvio, né? E a gente vai falar também sobre a área trabalhista e previdenciária. Traremos a Geni e João Paulo, que são, assim, eu digo, os melhores do Brasil. Não sei se eu exagero, mas se não for, são quase. Falar sobre imposto de renda na Bolsa de Valores, Sim, que é uma ganhar, oportunidade que exatamente. muitos contadores ainda não se atentaram aqui no Maranhão, né? Então, Tem vários temas, então o Convecon ele vem com uma programação muito rica e ampla, né? Sim, tem marketing com a Zenaide Sim. também, que ela é excelente, é voltado para a área contábil. Então, Sim, é, porque nós temos pessoas, nós temos vários segmentos quando fala da área contábil, né? Nossa. Nós temos quem empreende enquanto área contábil, que Sim. tem seu escritório, não é isso? E temos também as empresas que têm área contábil como setor. sim, E sim. também quem precisa terceirizar esse serviço. Então, é um ecossistema bem amplo, É né? muito amplo, é muito amplo. Permeia muita coisa. Tanto é, não é, Fernando, que a gente tem dificuldade para montar uma programação. É uma confusão. Todo mundo quer entrar, todo mundo quer colocar Começa assunto de um que jeito, gosta, tá? quando tu vai ver o final da Convecon, Sim. foi uma programação totalmente diferente do que a gente planejou lá no Nascedouro. Aí a gente pensou, Sim. olha, ano que vem a gente não vai ter um evento desse, mas tem eleição. Aí a gente está trazendo a maior, para fazer o encerramento, a maior palestrante da área eleitoral, que é a professora Rita Gonçalves. Olha. Né? Então ela é a maior do Brasil. A gente brinca com ela que a gente diz que ela é a melhor do Brasil, mas é porque ela realmente é. Top. Se top. você não sabe nada de eleitoral, basta um curso dela para você aprender, né? E vai acontecer onde o evento? Vai ser em qual local? Aqui, Multicenter Sebrae, Hum. né? O maior espaço que nós teremos. Sim. Teremos show, banda, teremos Vão atrações. ter expositores também? Também Teremos. vai ter feira de Parceiros. exposição, De todos os segmentos, inclusive. Também governo do teremos. estado vai ter Então, stand. é um evento então, de assessoramento, de consultoria, de apoio a todo o ecossistema, né? Perfeito, perfeito. na verdade, é um momento, sim, um evento para você colocar hoje 1.200 pessoas no Maranhão é difícil. E com esse nível de organização, conhecimento, também acho difícil. Então a gente está conseguindo movimentar, né, Ana, É. muita gente. Então, pessoal, vocês que estão escutando a gente aí em casa, aproveitem mesmo, porque vai ser um evento que vai ficar para a história. Vai existir essa segunda Convecon e outras Convecon que virão Sim. pela frente. Mas essa vai ser especial, né? Porque a gente está fazendo com amor, com carinho, com dedicação e as pessoas foram escolhidas a dedo. Então, pode ir contador, pode ir estudante, pode auxiliar de contabilidade, técnico de contabilidade, advogado, funcionário público. O evento é para a população em geral. Mas, claro, com foco nos profissionais da área contábil, Isso. que devem ser a grande maioria no evento. Mas quem for não vai perder nada. E aí a gente vai ter uma rica, né? Rica atrações culturais aí que a gente, graças a Deus, fizemos uma parceria com o governo do estado e ele está nos apoiando nesse evento, né? Ainda não divulgamos, vamos deixar para divulgar aí mais perto, próximo, mais né? próximo do evento para o pessoal ficar no gostinho, né? Sim. E só atrações maranhenses, nenhuma Que atração de maravilha. fora. Valorizando Valorizar a o cultura que local, é né? nosso. Isso. Todo profissional da contabilidade, ele tem por obrigação moral e cívica de estar nesse evento. Tem. Sim. E quem não vai, quando eu acho, eu dou logo uma esculhambada nessas pessoas, porque a gente tem um evento, Rosângela, que é a nível nacional. Sim. Porque quando a gente fala de simpósio, seminário, encontro, é uma coisa. Quando a gente fala de convenção, é o Brasil inteiro. Então, nós teremos mais de 10 presidentes de outros conselhos de contabilidade. Nós teremos também, de forma inédita, presidentes do Conselho Federal de Contabilidade, o ex, o atual, e vice-presidentes. vice-presidentes, 3 vice-presidentes. Então, de forma inédita, a gente nunca recebeu isso. Então, a gente vem recebendo crédito e prestígio exatamente desse trabalho de nós estarmos chegando e resolvendo os problemas do profissional da contabilidade, que é um dos nossos objetivos, né, Fernando? E eu observo nas falas que vocês estão fazendo que eu vejo duas
3 pontos muito importantes. Primeiro, antecipar-se ao cenário que virá, né? Segundo, espaço formativo de atualização para o profissional. Sim. E também pelo que vocês estão abordando, do nível da riqueza, da profundidade que vocês estão trazendo, inclusive dos palestrantes, eu estou vendo um ambiente de negócio muito farto, né? Sim. É muita gente que está vindo e imagina o network, as conexões, os negócios que podem ser gerados, né, gente? Então, assim, eu até trouxe aqui alguns pontos para a gente trazer para quem está nos escutando sobre essa questão da reforma tributária. Quando imaginei, a gente vai conversar com quem? Com os presidentes, com o presidente e vice-presidente do CRC. Então, é importantíssimo ter vocês aqui até para a gente orientar o nosso público. Então, por exemplo, eu pensei os impactos, foco em como a reforma interfere no dia a dia de quem empreende, né, Lígia? Também previsibilidade tributária, Isso. né? Simplificação na contabilidade, como você falou, a questão do tributo, né? Que eram 5? 5 e várias agora, legislações pronto, e você vai ficar com uma só. A simplicidade, a coisa ficar muito mais fácil de gerir, né? Isso mesmo. Também, mas nem tudo vai ser tão fácil assim. É fácil, né? A gente tem um período de transição que é primordial, assim. Vão ser 10 anos que nós sofreremos, mas será para um bem total da nação, Fernanda. A transição, né? Porque ela vai acontecer... O que a gente tem hoje vai acontecer junto com o que está chegando. Então, a gente vai caminhar junto. Ah, sim. Uma vai estar saindo, a outra vai estar entrando. Uma transição. Exatamente. São 10 anos de transição. cenário... Aumenta o novo e vai reduzindo proporcionalmente Isso. o antigo, entendeu? Imagina a pessoa que não está acompanhando esse cenário, não está se atualizando, não está estudando, como ela vai ter dificuldade para lidar com isso, né, gente? Então, a importância de quem não está vinculado ao conselho, está vinculado. Quem não estava previsto para se inscrever na convenção, que se inscreva, para você se antecipar, porque é importantíssimo, nesse momento, entender toda essa questão, estudar, porque às vezes, Fernanda, as pessoas não param para estudar. Às vezes as pessoas estão só trabalhando e não estão parando para se atualizar na legislação, não é isso, Lígia? Exatamente. Isso aí é uma coisa que quando a gente faz evento, Rosângela, a gente tem que falar, gente, parem. Ninguém vai deixar de ser teu cliente, deixar de ser atendido, se você deixar 1 dia, 2, 3 dias, dentro de um mês, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, que você sai do seu escritório, que você fica off, avise todo mundo, quem tem que ser avisado, vá para se qualificar. E esqueça do mundo lá fora. Se alimente do conhecimento que você estará aqui na convenção, junto de todos os eventos que nós fazemos, sabe, Rosângela? Toda semana a gente faz 2, 3 cursos, evento. A gente sempre está movimentando, exatamente para isso, para tentar atender a todas as necessidades, de todas as áreas, porque como tu mesmo falaste. Então, eles são muito bem assistidos, sim, né? Sim. O conselho sempre está tendo uma agenda, um cronograma de ações, sim, que semanal. Sempre tem uma base para uma rede de apoio, não é isso, Fernando? Na verdade, hoje a gente construiu no nosso canal do CRC no YouTube uma biblioteca virtual. Se você abrir lá, você vai ver 1 hora, né, de vídeo. Tem mais de 50 vídeos lá já, né? Gravado. Então, se você tem uma dúvida de CMS, tem lá. Se você tem uma dúvida de balanço, tem lá. Porque a gente, quando se coloca para fazer alguma coisa, você tem que fazer bem feito. Então, eu não vou sair da minha empresa, Ana não vai sair da empresa dela para não deixar um legado. E eu tenho certeza que essa nossa gestão que está à frente hoje do CRC vai deixar um legado, que é o quê? Impulsionar a busca do conhecimento. Hoje é isso que é importante, Rosângela. Antes de vir para cá, eu estava num grupo aqui de WhatsApp de amigos, que um amigo disse assim, rapaz, eu acho que hoje eu estou sabendo das coisas mesmo, porque essa nova geração, não sei o que vai ser. Sim. O amanhã dessa nova geração, a gente não sabe o que vai ser. E aí eu complementei para ele e disse, a pessoa que parar hoje 1 horinha para estudar, para aprender, para tirar uma dúvida, já vai ser diferente dos normais. Já estará na frente há muito tempo. E a diferença da nossa gestão, Fernando e Rosângela, é que nós somos contadores que a gente trabalha, executa, sabe? Sente as dores na pele, no dia a dia, na dificuldade. Quando alguém traz algum problema pra gente, a gente já sabe qual é o problema que tu tá acontecendo aí, porque já chegou por aqui,
Eu já tive aqui dentro do escritório, e aí a gente já vai aqui no backstage atrás de quem tem que resolver, né? E a gente sempre, graças a Deus, a gente, com um bom relacionamento com todas as fazendas, com todas as esferas, a gente sempre Então vocês chega lá. não só presidem o conselho, como vocês também são profissionais da área. Sim, sim. Você tem um negócio, Sim. Fernando tem outro. A gente pode até estar divulgando isso. No caso, qual é a tua atuação? Qual é a tua atuação, Lídia? Diz para quem nos Certo. ouve. Eu tenho empresa contábil, né? Uhum. Escritório de contabilidade, minhas funcionárias. Eu também trabalho nessa parte de legalização, né? Então, tirar todos os tipos de licença. E eu tenho também, junto com meu esposo, ele tem uma loja de carro, né? Então, a gente ganha dinheiro Sim, e tem saúde e coragem para trabalhar, né? sim, Então, ótimo. a gente e trabalha você, dessa Fernanda, atua Bom. com que área? Eu sou da área comercial, faço mais ou menos o que o escritório da Ana faz, como todo escritório que trabalha na área comercial Sim. faz, mas o foco do meu escritório é mais para empresas atacadistas, que possuem benefício fiscal no estado, então Sim. é um pouco diferente da atuação dela, né? E a gente preza muito por isso, você entregar para o seu cliente aquilo que ele está precisando ver. O cliente não está precisando hoje só ver mais DARF para pagar. O cliente está precisando ver hoje números para tomar decisão. Então isso é importante, você tem que apresentar ali um gráfico para o seu cliente, extraído ali das demonstrações contábeis, para ele saber se o negócio dele está sendo rentável ou não. Se você apresentar só imposto, ele vai procurar outro que vai apresentar Então, o diferencial. vocês têm um trabalho mais amplo, que é a partir da análise de dados, para subsidiar o cliente poder tomar decisão. Sim, né? sim, sim. Até porque hoje o mundo é voltado para isso, né, gente? Análise de dados, hoje a gente fala que é o mercado de dados, né? sim. Então, é interessante a gente trazer essa questão aqui do CRC e do fato de vocês atuarem, porque a gente está vendo, gente, o nível, né, do nosso conselho regional. A gente vê que é um conselho que está fundamentado em profissionais com legado, com respaldo, com fundamentação. É um trabalho sério, né? Então, é importantíssimo que quem está nos escutando e quem é da área procure se vincular. É uma forma de também validar isso. A gente sabe que é um conselho que tem autoridade e está trazendo essa autoridade através de um evento, né, Sim, Lígia? e essa é não só a imagem, mas eu acho que é a nossa premissa, né, Fernando, de quando nós Isso. adentramos o Conselho de Contabilidade. É atuar realmente na representatividade do profissional da contabilidade, né? Então, onde a gente não conseguiu resolver ainda, mas eu tenho fé em Deus que nós conseguiremos ainda resolver alguns problemas que, né, que sempre aparecem, sempre tem. Mas a gente já veio de um passado muito triste e de muito desgaste, Rosângela, onde realmente quem estava dentro e na direção dos conselhos de contabilidade era como se fossem deuses, né? Inatingíveis. E falar com o presidente de um conselho de contabilidade, meu amigo, para tu falar com ele, tu tinha que agendar. Não, minha sala fica do lado da recepção. E a porta fica aberta o tempo todinho. Como mudou, né? Chegou, tanto no prédio antigo quanto no novo. Se eu não estiver atendendo, ninguém pode entrar na minha sala, não precisa nem pedir com licença. E é assim que é a nossa gestão, sabe, Rosângela? Assim é, com todos os conselheiros. Então, a gente está em tudo quanto é lugar. Precisou do CRC, marcou a Ana Lígia, marcou o Fernando, ou qualquer um dos meninos que estão no grupo, com certeza a gente vai atender. Gente, a reforma tributária ela vai atingir todos os segmentos? Tipo assim, o MEI vai ser atingido? Não, MEI não. Não. MEI não. É a partir de que tamanho de empresa? A partir de quantos... como a gente poderia categorizar para quem nos escuta? Pronto, Rosângela, aí a gente tem que... Se fosse 2 horas de programa, não daria para falar. Início, mas eu vou resumir aqui. Vai impactar Simplificar. desde o Simples Nacional até as maiores empresas. Por que Simples Nacional? O Simples Nacional ele vai continuar tendo apuração, como está sendo feita, mas ele vai ter a opção de tributar por fora o IBS e o CBS. E outra mudança para o Simples Nacional. Quem tiver comprando de empresa do Simples Nacional ou alguém que está tomando serviço, locando algo de uma empresa do Simples Nacional, vai se limitar ao crédito só aquele percentual que está lá de IBS e CBS dentro da guia do Simples.
Ou seja, você que está me escutando aí, você vai ter que fazer um planejamento. Eu deixo minha empresa no Simples ou eu tiro minha empresa do Simples? Ou eu deixo a empresa no Simples, recolhendo ali CPP, que é o INSS patronal, imposto de renda e contribuição dentro do Simples, e faço o recolhimento da IBS e CBS por fora. Então, tudo vai ser planejamento. Agora, quem vai sofrer com a reforma? Empresa de serviço, não tenho dúvida. Empresa de serviço, eu estava fazendo um cálculo outro dia, tem atividade que pode chegar a 20% de carga tributária ou mais, tá? Ou mais. Comércio e indústria, eu acho que vão ser os mais beneficiados. Por quê? Hoje, quando você apura esses impostos sobre o consumo, nem tudo te gera crédito. Já com a reforma não, você vai ter a neutralidade e uma base ampla de crédito. Então vai melhorar muito para esse segmento. E esse segmento tem um monte de isenção, redução. Sim. Né? Tem que é os chamados regimes diferenciados. Que você vai ter ali isenção, imunidade, alíquota zero e as reduções em 60%, 30%, 40% da alíquota modal, né, que está prevista aí para ser em 28%. Gente, e quando vocês falam do segmento de serviços que vai ser muito afetado, eu olhando para nossa ilha, né, Lígia, o que tem de gente atuando com os serviços, né, é um dos segmentos maiores, né, Fernando? Hoje, quase muita gente atuando com os serviços. Se eu não me engano, pelo último levantamento do IBGE, hoje o setor de serviço é o representante ali da maior fatia do PIB do Brasil. Sim. Então, é de se preocupar, né? Alguns segmentos vão ter benefício, né? Por exemplo, escola vai ter redução, escola tem que ter, né? Sim. A área médica vai ter redução. Mas, por exemplo, nós, escritório de contabilidade, se eu não for uma empresa do Simples, eu posso até ser do Simples, mas se eu for pagar IBS, CBS por fora, minha carga tributária vai lá para cima. Se eu sair do Simples, for ali para o lucro presumido, que é outro tipo de tributação federal, minha carga tributária vai para 25%, 26%. Então, é planejamento. Você tem que fazer planejamento, você tem que procurar um profissional da área contábil, que hoje é o profissional mais preparado para tratar do assunto. Não é só prerrogativa nossa, tá? A parte tributária. Tem outros profissionais que podem atuar nisso. Mas hoje até os próprios órgãos fazendários reconhecem o contador como o principal profissional para tratar sobre o assunto. Inclusive, está sendo exigido aí por várias secretarias de fazenda, pela Receita Federal, que a empresa tenha um contador registrado com CRC ativo para poder a empresa estar apta a funcionar. Então, para tu ver o nível de responsabilidade, Rosângela, que hoje o profissional da área contábil tem. Porque o próprio Código Civil, ele estabelece que toda empresa, e aí ela coloca lá na Lei Complementar 123 do Simples Nacional, que toda empresa tem que ter, né? Contabilidade, as empresas, micro e pequenas empresas simplificada, mas tem que ter. E para isso, somente um profissional da contabilidade, né? Por isso a nossa... Então, a gente tem que difundir, né, também junto à academia, né? Junto à universidade, né? Para quem faz os ciências contábeis, lembrar que formou, mas o percurso... Existe uma avaliação acadêmica, eles têm que passar... Como a gente vê o advogado, tem que fazer a prova da OAB? Hoje são só as duas profissões que existem, né? O exame da ordem e o exame de suficiência. Né? Então, a gente não é só concluiu a graduação, e vai atuar no mercado. Não é assim, pelo amor de Deus. E tá aumentando, né? Assim, tá aumentando o número de pessoas, o índice de aprovação. E eu digo, Rosângela, a contabilidade é a profissão do futuro, Fernando. Sim. Então, quem está terminando, aproveite, estude, se aprofunde na reforma tributária. E se você está pensando em fazer, faça contabilidade, meu irmão, porque pelo visto, uma pós-graduação na área tributária, né? Ou contabilidade consultiva, né? Você levar ali, você transformar dados em relatórios para o seu cliente tomar decisão, é lindo você ver aquilo ali, você vê uma margem bruta, você vê ali a lucratividade líquida do negócio, o cliente vê e comparar com o dele, porque você tem que comparar com o seu ali. O cliente tem a DRE gerencial dele,
que é DRE, uma demonstração do resultado do exercício. Quando você pega a gerencial com a contábil, quando os números fecham, a gente até fica arrupiado quando olha. Porque é isso que satisfaz a gente ser contador nessa hora. Porque a gente está levando o melhor para o seu cliente. Você está vendo que você passou ali 5 anos estudando, não foi à toa. Você está transformando vidas que são dos funcionários, da família daquele empresário. Gente, escutando o pessoal do CRC, dá até vontade de fazer o curso de ciências contábeis. Eles encantam a gente, né? Como eles convencem a gente. Gente, eu acho que tem muita gente precisando escutar o que vocês estão falando. Muita gente. Então, vocês não esqueçam de acessar as redes sociais, viu, do Conselho Regional. É obrigação, todo contador tem que seguir. Isso. Olha, nós somos o único Conselho de Contabilidade que tem o canal do WhatsApp também. Nosso canal tem mais seguidores do que o próprio Conselho Federal de Contabilidade. Nós somos o primeiro. Então, a gente tem canal dentro do Instagram, dentro do WhatsApp, Instagram, também o YouTube, né? Igual o Fernando falou, né, gente? Então, não deixem de seguir, @CRC Maranhão. Bem facinho. E agora eles estão aqui com a gente no Hub do Mercado, que a gente também vai disseminar, divulgar cada vez mais. E se eu pudesse te dar uma sugestão, aproveite o profissional contábil no seu programa. Porque você pode levar muita informação para quem precisa. Hoje tem empresário que está lá naquele bairrozinho esquecido, aonde às vezes não chega uma informação, que com um programa desse tipo aqui, Rosângela, você está de parabéns. Quando você difunde isso no WhatsApp, os vídeos vão se espalhando, chega para ele. Sim. E quando ele olha a opinião de um profissional, ele toma... Não é de muito coach por aí que... Não. E aqui não é coach para dizer que tu vai fazer aquilo daquele jeito para fazer uma pirâmide, porque para mim tudo isso é uma pirâmide. Sim. Aqui é de profissional que todo dia pega porrada. Sim. Todo dia pega porrada, mas todo dia... Vocês estão no ecossistema, vocês estão na prática. Vocês não estão só falando de teoria, vocês têm a prática, a experiência, vocês têm a vivência, então vocês têm o respaldo prático para falar. E para nortear a fala, a experiência, a condução do posicionamento. Eu deixo em aberto, né, o convite para a gente redesenhar outro episódio mais para frente, viu, Fernando? Pensando nesse público que você acabou de falar, trazendo num outro formato. Sim. Até porque, pelo que eu vi, o Convencom vem com tantos temas interessantes que eu acho que a gente vai desdobrar em vários episódios, viu? A gente poderia falar para o MEI, que é o MEI é um tipo jurídico hoje de empresa de tributação que o pessoal acaba confundindo para que é o MEI. Sim. E às vezes aquele camelô que está lá na Rua Grande não sabe que existe o MEI, não sabe para que é o MEI. O MEI é até para proteger uma aposentadoria dele. Sim. E às vezes ele não sabe que para fazer isso ele vai pagar tão pouco para se legalizar. A nossa intenção é futuramente trazer aqui no Hub do Mercado um pouco falar sobre a questão da necessidade de sair da informalidade. Certo. Muita gente está atuando na informalidade, não tem nem sequer o CNPJ de MEI. Então é importante mostrar quanto prejuízo quem está fora não está regulamentado, está tendo. Importantíssimo em trazer. E eu acho que vocês têm todo esse respaldo para nos ajudar nesse debate. E eu comecei sendo MEI, tá, Rosângela? Ah, olha aí. Eu comecei Pronto. sendo MEI, quando eu constituí meu CNPJ, né? À época, Permitia, nós poderíamos ser, né? Profissional da contabilidade, era a única atividade de profissão regulamentada. E aí, depois a gente cresceu muito, né? Graças a Deus, que esse é o objetivo do MEI, para nós começarmos. E aí, graças a Deus, hoje a gente tem a nossa empresa de contabilidade estabilizada e muito, muito bem atuando no mercado do Maranhão. Pronto. Gente, hoje esse episódio foi para você que nos assiste todas as quintas-feiras, trazendo o Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão, representado pela nossa presidente Lígia e o Fernando, vice-presidente, para falar sobre reforma tributária, para divulgar essa convenção. E a gente quer agradecer pela presença de vocês e dizer, e eu peço que vocês possam fazer as considerações finais e fazer novamente, reforçar esse convite para quem nos escuta. Lígia. Exatamente. Rosângela, nós que agradecemos sempre, né, o apoio e a parceria. Novamente, você, profissional da contabilidade do estado do Maranhão, você estudante, você profissional das áreas afins. Nós, dia 31 de julho,
e 1º de agosto. Agora, daqui a uns 22 dias, mais ou menos. Passa rápido. Passa rapidão. Nós já temos quase 800 ingressos já vendidos, confirmados. Então, será um super evento no Multicenter Sebrae. Então, eu quero ver você lá. Você vai lá no stand do Conselho de Contabilidade para tirar uma foto com a gente. E a gente vai estar juntos, aprendendo, todo mundo aprendendo, fazendo network. De repente, você arruma o seu emprego da sua vida. De repente, você acha o sócio da sua empresa de contabilidade, Sim. meu amigo. Porque lá nós teremos os maiores empresários contábeis do Maranhão. Quem sabe, né, Fernando? As oportunidades, elas passam, às vezes a gente deixa elas irem embora, né? E aí, você vai perder essa? Eu não acredito. Fernando. Aí eu vou sair um pouquinho da Convecon, eu vou falar minhas considerações Sim. finais sobre a reforma tributária. Pessoal, planejamento, tá? É essencial. Nesses próximos 10 anos, cuidem da finança da empresa de vocês. Agora, não adianta cuidar da finança quando eu falo só do dinheiro, não. Cuidem da parte fiscal, da parte contábil, que isso vai ser essencial para alguns segmentos se manterem vivos no mercado. Após isso, o Play vai zerar, né? Acabou o jogo, começa tudo novamente. Então, se você não souber precificar seu produto, se você não souber a carga tributária que está envolvida no seu ali no seu produto, no seu serviço, você vai ficar para trás. Então, procurem o profissional contábil e mais, habilitado, registrado, nada de procurar, eu conheço uma pessoa que trabalha contabilidade. Não, procure, consulte lá ali nosso site, lá tem lá consulta serviço, você pode botar o nome da pessoa, o nome da empresa, que você vai saber se a pessoa está registrada ou não. Se não for, é um leigo atuando na nossa profissão de maneira irregular. Então era esse meu último recado. Sim. E agradecer, tá, Rosângela? Tá bom. Muito obrigado. E aí a gente tem o Instagram, né? Para quem quiser se inscrever e buscar maiores informações da convenção, Sim. é @CRC Maranhão, Instagram, e o YouTube também, @CRC Maranhão. Pronto, então, gente, quem quiser se inscrever, ainda temos ingressos, já deve estar se esgotando, que a procura está grande. Corram. Bora. E agradecer esse episódio, muito obrigado. Nada. Não esqueça de assistir esse episódio e tantos outros que nós estamos produzindo para você toda quinta-feira às 20 horas. Obrigado pela sua audiência e até lá. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Deixa a gente falar até amanhã. Respira. Vai? Respira.